paz do Senhor com os irmãos. Quero ler com os irmãos aqui uma passagem do Evangelho, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Bom, Jesus aqui fez um capítulo especial, um sermão especial só para os doutores da lei, para os fariseus, que comandavam, que controlavam, manipulavam o povo. Tá? Então, Jesus está falando do dízimo. Então, quando você fala que o dízimo é uma coisa da velha aliança, não é questão da lei, é uma velha aliança, é tudo anterior a Jesus, então foi desfeita a velha aliança para que a nova aliança tenha eficácia, tenha poder. Tá? Então, Jesus, muitas pessoas, muitos pastores vão falar, mas Jesus falou do dízimo, está no Novo Testamento. Quem falou que isso daqui é Novo Testamento? Jesus está vivendo no Velho Testamento. Tá? O sangue dele ainda não foi derramado, o Espírito Santo ainda não desceu. Então Jesus está vivendo no Velho. Então ele tinha que pregar sobre o dízimo. Então ele falou, é necessário você dar o dízimo. Por quê? Porque ele estava vivendo na lei, e lá na lei todo mundo sabe, nos rituais, que o levita não tinha herança, então eles tinham por direito receber o dízimo para que eles pudessem sobreviver. As outras pessoas tinham terra para plantar, para sobreviver, do plantio, do gado. Já os levitas não, ficava lá o dia inteiro sacrificando animal, oferecendo culto a Deus, para em benefício do povo. Então eles estavam trabalhando. Por isso que Paulo vai falar, digno é o obreiro do seu salário. Quem trabalha no Evangelho, viva do Evangelho. Tá? Então ele não pode desfazer de alguns versículos da Bíblia e falar que o dízimo tem que dar, ou então que é proibido dar. A gente tem que entender o que é Novo Testamento, o que é Velho Testamento. Bom, então aqui Jesus, ele estava no Velho Testamento. Tá? Então ele falou que é necessário. Tá? Mas, vamos para o Novo Testamento. Porque quando se usa o Velho Testamento, Malaquias 3:10, o homem roubará a Deus, no entanto vocês me roubais nos dízimos, nas ofertas. Pois é, esse dia eu liguei a rádio e pelo Espírito, creio eu, que foi aquela hora para escutar justamente essa besteira que o Edir Macedo falou. Que o primeiro mandamento é dar o dízimo e que o segundo mandamento é dar oferta. Porque dando o dízimo você está devolvendo para Deus, é porque você ama a Deus. O segundo é porque a oferta é para ajudar os pobres, você está amando o teu próximo. Tá? Mas é um hipócrita, é um fariseu cego. Tá? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus, não tem nada a ver com dinheiro. Amar ao próximo também não tem nada a ver com dinheiro, é muito mais do que dinheiro. Tá? Os dons de Deus não se compram por dinheiro. Simão foi tentar comprar, Pedro falou, filho do diabo, teu dinheiro será contigo para a tua perdição. Os dons de Deus não se compram com dinheiro. Tá? E Jesus, ele pagou um preço muito caro, ele não comprou com prata ou com ouro, diz o apóstolo Pedro, mas sim com o seu precioso sangue. Então ele nos comprou com o sangue, não foi com dinheiro. Então eu não posso comprar a Deus também com dinheiro. A outra passagem no Novo Testamento que fala do dízimo, está lá em Hebreus capítulo 7. Tá? Mas vamos entender o livro de Hebreus, porque é um livro escrito para os judeus, ou então para os cristãos que são judaizantes hoje, que fica misturando o Velho Testamento com o Novo Testamento. Então é muito bom ler o livro de Hebreus, Gálatas também. Então eu falo assim, capítulo 1 e 2, está falando que em Hebreus, está falando que Jesus é maior do que os anjos. No capítulo 3 e 4, está falando que Jesus Cristo é maior do que Moisés. Aí no capítulo 5, 6 e no 7 especificamente, que ele vai falar do dízimo ali, ele está querendo dizer que Jesus é maior do que Arão, que era o sumo sacerdote, que dava o dízimo, que Levi dava o dízimo. Tá? Então, não tem nada a ver. O sacerdócio de Cristo no Novo Testamento é maior do que o sacerdócio de Arão. Então você vai voltar no Velho Testamento para dar dízimo, 10%. Então, quando você vai para Gálatas, fala assim que Cristo nos libertou da maldição da lei.
E aqueles que querem viver na lei, da graça têm caído. Então, na verdade, se você está debaixo dessa lei, eu tenho que dar 10%, eu sou obrigado a dar 10%, você é maldito. Tá? Você está pisando o sangue da nova e eterna aliança. Porque o cumprimento da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo, o cumprimento da lei é o amor. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 9. Deus ama ao que dá com alegria. Dá quanto? Ele falou que é 10%? O que ama, o que dá com alegria. Tá? Então, filho, não faça as coisas por necessidade ou por obrigação, ele vai falar. Tá? E ali ele está falando de dar, de juntar para distribuir aos pobres. Então leia o capítulo 9 de 1 Coríntios, você vai entender. Em Atos, capítulo 2, vai falar que a igreja tinha tudo em comum, que eles vendiam suas propriedades, vendiam aquilo que eles tinham sobrando e levavam dinheiro aos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam, né? Repartiam com os necessitados. Tá? E todos tinham tudo em comum. Então, quando você vai lá em Malaquias, você vê que os sacerdotes ali que estão sendo repreendidos, porque eles estavam oferecendo um culto a Deus morto. Deus fala no capítulo 1, não vejo a hora de vocês apagar a luz, fechar a porta e ir embora para a casa de vocês. Vocês falam que o culto que é desprezível, que canseira, né? É inútil servir a Deus. Então você vê que ali os sacerdotes estavam oferecendo um culto repugnante, Deus não estava ouvindo. Então você vai em Oséias, Deus fala assim, olha, eu estou cansado de ouvir a melodia dos teus cânticos, eu não suporto mais, né, essa reunião solene, Deus Todo-Poderoso, Deus do céu, Deus da terra, estamos reunidos aqui no teu nome. Aquelas orações, filho, que não passa do telhado da igreja. Deus não está nem aí com esse povo, filho, são fariseus hipócritas, porque se fosse proibir o dízimo nas igrejas, fechava. Tá? O que está abrindo de igreja em qualquer esquina, filho. O cara vai lá, se rebela com o pastor, porque ele quer ser o pastor presidente. O cara nem convertido é, ele vai lá e abre uma igreja, ele não sabe nem o que é salvação, porque ele não é salvo. Ele vai lá e abre uma igreja. O pastor vai dar conta das ovelhas. Tá? Sabe o que os pastores falam, hein? Que a gente não pode pregar na rua, né? Porque é inútil, a gente não está trazendo o discípulo para dentro, a gente não está ganhando membro. Eu não estou preocupado em ganhar membro, não preciso ganhar membro. Tá? Eu preciso ganhar alma para Jesus. E ganhando alma, a gente prega o evangelho de arrependimento. É Jesus que salva, não é frequentar a igreja evangélica. Durante anos a igreja católica ficou pregando que só tem salvação dentro da igreja católica, só quem for católico salva. Hoje os evangélicos estão caindo no mesmo erro. Se você não frequentar uma igreja, você não toma ceia, você não é batizado. Filho, batismo é conversão, não é dar um mergulho na água, não. Você pode até fazer esse ritual, mas isso aí só simboliza. Você pode tomar ceia, mas isso aí não é comunhão, não, filho. Comunhão está muito além, porque no Novo Testamento a gente representa dois, o batismo e a ceia, né? Dois rituais, mas que representam, mas não que salvam. Tá? Então, está muito além disso. Então, filho, toma cuidado para você não ser amaldiçoado, tá? Dando o seu dízimo, 10% lá. O apóstolo Paulo, ele fala que na Macedônia ele tinha salário. Tá? A igreja tinha condição de sustentá-lo lá, então a igreja queria aprender com ele e ele ficou ensinando lá durante algum tempo, não lembro se foi 3 anos, ele ficou lá ensinando. E quando ele foi para Corinto, ele falou, não, já que aqui o negócio é diferente, então eu vou trabalhar de dia e de noite para vocês não me acusarem de nada. De ninguém cobicei a prata e o ouro. Né? Então, eu não fui pesado a ninguém. Mas ele fala, digno é o obreiro do seu salário. Quem trabalha no Evangelho, viva do Evangelho. Então, toma cuidado para vocês não excluir algumas passagens da Bíblia, falando que também não é para dar nada. Ó, filho, se você não tem coragem de fazer nada, de arrancar R$1 para fazer pela obra de Deus ou para ajudar alguém, então, filho, você também não é salvo. Tá? Porque se você não tem coragem para nada, filho, é só vinde a mim, ao vosso reino nada, então também você não é salvo. Tá? Então contribua, faça alguma coisa para o reino de Deus. Faça. Tá? Porque para dar dinheiro para bandido que está aí cobrando dízimo, as pessoas dão casa, dão carro, mas por amor as pessoas não dão R$1. Tá?
por amor mesmo, as pessoas não dão R$1. Você vê a congregação cristã, por exemplo, né? Eles não pedem dízimo. Mas se você examinar o coração ali, só Deus pode examinar, você vai ver que muitos estão ali porque são avarentos. Porque são avarentos. Então toma cuidado, tá? Porque Deus conhece os corações de cada um. Tá? Ele sonda os corações, não tem como você esconder. O fim da lei é Cristo, o cumprimento da lei é o amor. Tá? Não se esqueça disso. Deus ama ao que dá com alegria. Você não está mais no Velho Testamento. Tudo que você fizer do Velho Testamento, você está debaixo de maldição. Seja guarda-sábado, seja dízimo, você está debaixo de maldição. A lei está escrita no nosso coração, não com tinta, mas sim com o sangue precioso. Tá? Então nós temos hoje o ministério do Espírito. Deus fala para a gente. E não o ministério da lei, que era o ministério da morte, o apóstolo Paulo fala. Eu conheci um jovem quando eu fui para Brasília numa viagem missionária, e aí um jovem que eu conheci no meio do caminho, quando eu estava voltando, ele falou que ele sentou no banco da rodoviária, o pai dele deu R$100 para ele voltar embora para casa, e o pai dele era separado da mãe, o pai dele morava em Brasília, a mãe dele morava em Santos, e aí o pai dele deu R$100 para ele comprar a passagem e vir embora. Ele sentou no banco da rodoviária, e ele estava sentado ali, chegou uma senhora, e falou assim, você não tem uns trocados para me ajudar na passagem? Ele falou, não, esse rapaz estava desviado e usando drogas. Tá? Ele tinha ido lá até por causa de show de rock, se eu não me engano. Então ele estava desviado. Mas ele era conhecedor da palavra. E aí, essa senhora foi e se sentou perto dele. O Espírito Santo falou assim com ele, pega esses R$100 e dá para essa mulher. Ele não acreditou que era Deus que estava falando com ele. Pega os R$100 e dá para essa mulher. Ele ficou assim e pensou, não, como é que eu vou dar esse dinheiro para minha passagem? A passagem na época que eu ia vir para Campinas, de Brasília a Campinas, eram uns 85. Né? Então ia sobrar R$15 para ele. Né? Se ele viesse, ele estava vindo para Campinas também, que ele ia encontrar com o tio dele para pegar uma carona para Santos. Então se ele desse os R$15, ele também ia ficar sem comer. Se ele comprasse a passagem e desse os R$15, então ele ficou meio assim, né? Eu não tenho, não dou, não posso, né? E o que meu pai vai falar se eu der os R$100? Né? Se eu der os R$100? Piorou. O pai dele vai pensar que ele usou em drogas. Então, qualquer um na situação dele, né, ia ficar assim meio duvidoso de dar. Ele não estava servindo a Deus, ele estava desviado. Mas o Espírito Santo falou assim, olha, para você saber que sou eu, o Senhor, que está falando com você, você não vai levantar desse banco. E ele falou que quando ele quis levantar do banco, ele falou que a perna dele não mexia. Ele teve que chamar essa mulher lá. Ele falou, minha senhora, Jesus mandou te dar esse dinheiro aqui para a senhora. Aí ele pegou e deu os R$100 para aquela mulher. E aí ele ficou lá sentado lá, até que ele falou que chegou um pastor de uma igreja batista, não sei qual, chegou lá e falou, olha, eu vim aqui porque o senhor mandou vir aqui trazer isso para você. Entregou para ele R$100. Tá? Uma vez e quando eu voltei de Brasília, aí eu fui para Curitiba, né, numa viagem missionária também, fui para o albergue, conheci um rapaz, e esse rapaz estava desviado, né, e aí ele falou, já estou no albergue faz 8 dias, eu tenho que ir embora, aqui eles não deixam as pessoas ficar na rua, eles batem, levam os moradores de rua para fora, então eu preciso ver o que eu vou fazer. Falei, irmão, amanhã a gente conversa, né? Amanhã cedo a gente conversa, fomos dormir e tal. E no dia seguinte eu fui no velório, e que eu fui lá para isso. Aí quando eu voltei, encontrei com ele na rodoviária. Eu falei, irmãos, eu almocei, né? Eu tenho um trocado aqui, vai lá e almoça. Né? Era R$5. Dei R$5 para ele, foi lá, almoçou. E aí encontrei com ele, o Espírito Santo me incomodando. Né? Paga a passagem para ele, né? E eu pensando comigo, mas se eu pagar a passagem dele, eu fico sem pagar a minha. Eu quero ir embora para casa, né? E aí o Espírito Santo falou, não, oferece para ele, né? Daí eu fiquei naquela, eu falei, bom, eu falei, irmãos, se for da vontade de Deus, de você ficar aqui nessa cidade, Deus abre uma porta do emprego para você hoje. Se não for, eu pago a sua passagem e você vai embora. Porque eu podia ficar mais alguns dias lá no albergue, então abri mão.
né, da minha vontade de vir embora, para poder ajudar o irmão. Então, eu falei para ele, ó, se for da vontade de Deus e você ficar na cidade, Deus abre a porta do emprego, senão eu pago a sua passagem, você vai embora. Ah, irmãos, eu sei que ele foi almoçar, e aí depois eu fui evangelizar, depois, mais tarde, lá pelas 4 horas, encontrei com ele, já tinha tomado banho, estava de roupa, né, social. Eu falei, ué, onde você vai, irmão? Ah, uma mulher acabou de ligar para mim, eu liguei para uma mulher do restaurante, eu não lembro agora quem ligou para quem, eu sei que era para ele ir lá trabalhar. Então, Deus abriu a porta do emprego para ele na última hora, no último momento. Tudo bem. Resolvido o problema com o irmão, né? E engraçado que eu fui comprar passagem, não veio um temporal, do nada, assim, meio louco, do nada veio um temporal, fechou o tempo, o sistema do banco caiu, eu não conseguia comprar no guichê da rodoviária com o cartão, o sistema na rodoviária caiu. E aí eu abri a Bíblia e falou assim, fica na cidade até que do alto seja revestido de poder. Quando eu bati o olho naquele versículo, eu falei, já entendi, eu vou ficar então, contra a minha vontade, mas vou ficar. E aí aconteceu tudo isso com esse irmão. E aí, eu estava mais tarde, que esse irmão já tinha resolvido a questão com esse irmão, aí eu consegui comprar passagem, né? Comprei a passagem, sentei lá, sobrou uns trocados lá, uns R$3 para mim vir embora, né? E aí uma irmã sentou perto de mim, na minha frente assim, eu fiquei olhando para ela, mas ela não me cumprimentou nada, né? Mas eu achei estranho que ela olhava para mim, baixava a cabeça, olhava para mim, baixava a cabeça, e eu lendo a Bíblia, eu percebi, né? Que aquela irmã estava incomodada, mas não sabia do que se tratava. Quando chegou o ônibus dessa irmã, ela veio até mim, entregou um papel, né? E falou, o Senhor Jesus mandou te entregar. Virou as costas e foi embora. Né? Aí eu abri o papel, dentro do papelzinho tinha R$5, o que eu tinha dado para aquele irmão almoçar. O Senhor estava me devolvendo ali, e estava escrito assim, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Tá? Então, a gente tem o Espírito Santo para nos dizer, para falar com a gente, o que a gente tem que fazer. Então sai dessa lei, viu? Eu tenho que dar 10% na igreja. Você está vivendo debaixo de maldição, você não está sendo guiado pelo Espírito do Senhor. Tá? Então aprenda a amar. Tá? Os pastores não ensinam as pessoas a amarem, estão escravizando. Paulo vai falar, cuidado para que ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade. Tá? Então toma cuidado com essas palavrinhas doces. A gente precisa se converter realmente, amar o próximo como a nós mesmos. Amém? Então fique com essa palavra, irmão. Eu queria muito fazer esse vídeo aqui para falar do dízimo, porque na rua às vezes não dá para pregar essa mensagem. Então eu queria passar isso para os irmãos. Vivam em espírito, ande em espírito, porque senão você não é do Senhor. Você está tampando os ouvidos e não está ouvindo a voz do Senhor. Amém? Deus abençoe e em nome de Jesus, guarde essa palavra no teu coração. Amém?